Gandhi foi um grande líder indiano, pioneiro a lutar pela paz de forma pacifista. Esse vídeo tem o intuito de levar até você um pouco da história deste grande homem. Este é o canal História em Minutos e eu sou o professor Adriano. Mohandas Karamchand Gandhi, ou como ficou conhecido, Mahatma Gandhi, formado em Direito, foi um político e líder no movimento de independência da Índia, que na época era governada pelos ingleses. Mahatma Gandhi nasceu em uma cidade do litoral ocidental chamada Porbandar, no dia 2 de outubro de 1869. Seu pai era um funcionário público, cargo herdado pela família por gerações. Ainda criança, casou-se com Kasturba, com quem teve 4 filhos homens. Prestes a completar 19 anos, em 4 de setembro de 1888, Gandhi parte para a Inglaterra com o objetivo de estudar direito. Em 1891, já formado, Gandhi retorna à Índia. Porém, sem muitas opções de trabalho na Índia, em abril de 1893, Gandhi parte para a África do Sul para trabalhar como advogado em uma firma comercial indiana que desenvolvia atividade naquele país. Foi na África do Sul que ele começou a lutar pelos direitos dos hindus e a atuar como pacifista. Gandhi retorna à Índia em 19 de janeiro de 1915, com 45 anos na época, sendo que em seu desembarque em Bombaim foi recebido como um herói por suas lutas em favor dos indianos na África do Sul. Ficava cada vez mais conhecido por sua luta pelos direitos do povo, sobretudo dos camponeses e operários mais pobres. Em 1922, enfrenta pela primeira vez o governo britânico, ao organizar uma greve geral. Sua estratégia era a não colaboração com o governo britânico, sem violência e de forma pacífica. Em março deste ano, foi preso, acusado de rebelião contra o governo, condenado a 6 anos de prisão. Após 2 anos, em 1924, Gandhi foi solto, pois sofria de apendicite aguda e precisava passar por uma cirurgia. Aos 60 anos, em 1929, Gandhi retoma sua luta pela libertação da Índia. Neste ano, percorreu toda a Índia. Em 1931, Gandhi vai a Londres para pedir aos ingleses que concedam a independência à Índia. Foi sua última visita à Inglaterra. Em 1932, novamente na Índia, volta a ser preso, sendo que nesta época, mais de 32 mil pessoas foram condenadas por crimes políticos. Gandhi só foi solto em maio de 1933, isso porque temiam por sua vida, já que ele insistia em fazer jejuns por longos períodos. Em agosto de 1942, o Congresso indiano aprovou a resolução Saiam da Índia, dirigido somente ao governo britânico, pois as forças armadas britânicas poderiam permanecer no país. No dia seguinte, Gandhi voltou a ser preso, assim como outros membros do Congresso. A situação então saiu do controle e a violência passou a imperar. Sua esposa, Kasturba, ficou junto a Gandhi na prisão. E em 22 de janeiro, Kasturba morreu por complicações cardíacas e bronquite, o que foi uma grande perda para Gandhi. Em 6 de maio, Gandhi é libertado, graças às pressões públicas e às advertências dos médicos, pois Gandhi se encontrava doente. Em 1947, era grande a hostilidade entre os hindus e os muçulmanos. Uma guerra civil se estabeleceu, pois a violência vinha de ambas as partes. Enquanto isso, Gandhi pregava a não violência e suas incansáveis peregrinações. Para ele, a Índia deveria ser unificada. Em 15 de agosto de 1947, foi oficialmente proclamada a independência no território indiano, já estabelecendo a divisão entre Índia, hindus, e Paquistão, muçulmanos. Nesse dia, Gandhi estava em Calcutá, pois continuava viajando e pregando a paz. Embora a princípio hindus e muçulmanos tenham festejado a independência de braços dados,
a paz não durou muito. Isso porque iniciou-se a maior migração cruzada da história. Aproximadamente 12 milhões de pessoas fugiam. Os muçulmanos que estavam na Índia fugiam para o Paquistão e os hindus que estavam no Paquistão fugiam para a Índia. Em 1 ano e meio morreram 500 mil pessoas. Em 1948, retornou a Delhi. Também lá assustou-se com as atrocidades cometidas, pois grupos de hindus expulsavam de forma violenta os muçulmanos que ainda restavam. Em cada surto de violência, Gandhi realizava outro jejum em favor da união entre as comunidades. Interrompia o jejum quando o surto de violência passava. Os hindus temiam causar a morte de Gandhi e os muçulmanos temiam as represálias caso Gandhi morresse durante um desses jejuns. No dia 30 de janeiro de 1948, após o término de um jejum que havia durado 5 dias, Gandhi foi assassinado com 3 tiros pelo hindu Nathuram Vianuak Godse, no jardim de sua casa, onde estava sendo realizada uma grande reunião de orações. Godse matou Gandhi porque era contra a tolerância religiosa pregada por ele, o que teria causado a criação do Paquistão. O cortejo fúnebre, realizado no dia seguinte, durou 5 horas, em uma procissão acompanhada por milhões até o rio Yamuna, onde seu corpo foi colocado em uma jangada e incinerado conforme a tradição hindu. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por você ter assistido.